Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui nesse canal com um toque luso-brasileiro e sempre com um convidado especial que conversará sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Você já imaginou o mundo sem jornais, sem televisão, sem rádio ou internet? Já pensou qual é a importância que o jornalismo tem para a comunidade, não só em termos de informação, mas também no quesito da formação dos cidadãos? Para falar um pouco sobre a panorâmica do jornalismo e sobre a profissão de jornalista, recebemos hoje em nossos estúdios a professora doutora Elivanete Zupolini Barbi, docente e coordenadora do curso de jornalismo da Uniara, Centro Universitário de Araraquara, uma das mais conceituadas instituições superiores de ensino na formação de jornalistas. Iremos falar da formação dos jovens jornalistas, dos desafios que se colocam ao profissional da comunicação e as necessidades e dificuldades inerentes à atividade. Minha cara Vanete, permita que eu a trate por Vanete, fica bem mais simpático, né? Fica bem mais desburocrático, né? Permita então que a trate de uma forma mais familiar. Obrigado por estar conosco nesse programa, partilhando um tema que é importantíssimo para a sociedade. Já que não é possível imaginar o cotidiano sem o jornalismo ou sem os jornalistas. Pela experiência que você tem como coordenadora do curso de jornalismo da Uniara, qual é o perfil dos jovens que procuram uma formação em jornalismo? Todos eles conseguem atingir os objetivos ou existe alguma frustração, principalmente em termos do mercado de trabalho, quando terminou o curso? Jornalismo é uma função essencial, é uma função social e é um exercício político. E a maioria dos jovens, quando procura essa profissão, não imagina a grandiosidade dela, né? Se tem aquele ideal mais glamuroso com respeito à profissão, na maioria, é claro, principalmente voltado à televisão, né? Agora, com as mídias sociais, já se pensa muito em mídias sociais, mas a televisão ainda continua sendo um grande atrativo. E o jovem chega, então, pensando muito na figura do repórter, né? Desse repórter que aparece em frente às câmeras. Chegando, ele se depara com um curso complexo, uma profissão complexa, onde o estudo das ciências humanas e sociais e políticas é maior ou mais importante do que a própria técnica jornalística, já que a técnica jornalística é mais fácil de apreender do que a compreensão conceitual do que é o jornalismo, do seu impacto na sociedade, do seu papel na formação da opinião pública e todos os componentes que cercam essa profissão fundamental. Tão fundamental que no mundo inteiro ela é muito olhada, muito regulamentada. Há leis específicas para se tratar desse assunto, já que o impacto daquilo que colocamos no ar afeta milhões de pessoas diretamente ou indiretamente. Tem interferência direta no cotidiano do... Portanto, assim, o jovem que chega à universidade, ele amadurece muito. É muito gostoso para quem lida com a educação em jornalismo, é muito interessante ver a mudança do jovem ao longo dos 4 anos e vão ficar lá no final aqueles que realmente conseguirem se identificar com a complexidade, com a capacidade de adaptabilidade, com a facilidade de articular conteúdos,
com a ausência total de rotina, né? Porque a nossa profissão não tem monotonia, não tem rotina, não tem horário, principalmente em início de profissão. Alguns profissionais, depois de muitos anos, conseguem estabelecer alguns horários, mas mesmo assim, de forma, você sabe disso, né? De forma ainda precária. Então, os jovens que vão percebendo e vão conseguindo desenvolver essas habilidades, eles se saem bem no mercado. Existe um mercado crescente, é uma profissão cada vez mais essencial, né? Porque ainda hoje, apesar das mídias sociais, aí dos grupos no WhatsApp, dos Facebook, em que cada cidadão acaba sendo um comunicador, porque a pessoa passa, vê um acidente, tira uma foto e põe na rede. Isso. E às vezes a redação se informa ou fica informada de algo que aconteceu por meio do cidadão comum. Isso. Que pôs um post num grupo de Zap ou pôs um post no Facebook. Mas esse cidadão acaba por ser também uma espécie de aliado do jornalista profissional, isso, não é? Ele incentiva o jornalista a ir lá. Exatamente. Exatamente. Ontem eu dei uma palestra para um grupo de jovens, estudantes de ensino médio, e um deles perguntou isso, se isso não vai eliminar o jornalismo. Aí eu expliquei que não, porque o cidadão ele não tem conhecimento jornalístico, ele passa a informação de uma maneira amadora. Aí compete ao jornalista apurar aquela informação, mostrar outros lados daquele fato, fazer as ligações ou as relações entre um fato e outro fato. E, então, o nosso papel continua muito importante, cada vez mais importante, né? Porque as tecnologias de informação, quer dizer, esse casamento de informática com satélite, que é fabuloso, permite que hoje o mundo não vive sem informação. A informação é instantânea e cobre o planeta inteiro e precisa ter jornalista produzindo conteúdo para tudo isso, né? Não há hoje nenhum político, nenhum hospital, nenhuma empresa, nenhuma universidade, não há nenhum setor que sobreviva sem profissionais de comunicação, de jornalismo, produzindo conteúdo. E aí cabe a nós, né, produzir um conteúdo de qualidade para que a gente efetivamente contribua para a evolução da sociedade, né? Para que a sociedade possa conhecer, refletir, se posicionar de uma maneira cada vez mais ética, né? Cada vez mais solidária, inclusive, né? O mundo passa um momento complicado, o Brasil passa um momento especialmente complicado. E o nosso papel é essencial. A Vanete falou há pouco que o jovem que estuda jornalismo, ele sofre uma mudança ao longo do curso. Que tipo de mudança é que é assim mais visível? É porque a primeira impressão do jornalismo, e muita gente vem para a faculdade de jornalismo, é muito em busca daquele glamour, né? A televisão, ela criou uma impressão de um jornalista glamuroso. Ele é quase um ator, né? Ele é mais um apresentador do que um jornalista. Também se pensa muito nessa figura desse jornalista que ganha salários de jogador de futebol, né? E que são alguns, né, que estão em frente às câmeras e que depois de anos também, né, de muito trabalho, chegam a algum posto assim. E aí, ao chegar à faculdade, o que os cursos ensinam? A base do curso é ciências humanas e sociais, é filosofia, sociologia, realidade socioeconômica e política brasileira, muita língua portuguesa, porque, infelizmente, hoje a moçada chega com uma deficiência, com déficit de domínio de idioma, que é muito complicado na nossa profissão, é impossível, é impeditivo mesmo. E aí, então, na faculdade, o que o curso procura mostrar é que esse jovem ele tem que aprender a pensar. Mais do que aprender a fazer, ele tem que aprender a pensar, dada a responsabilidade dele. Então, ele vai percebendo que ele não vai sair gravando uma matéria de televisão, enfim, e que ele vai ter que
produzir um conhecimento. A nossa atividade é intelectual, Claro. Não é braçal, não é operária, nenhum demérito, mas a nossa atividade é uma atividade do pensamento. Isso. Então, nós temos que pensar. E quando eu digo assim, o jornalismo é um ato político, é um exercício político, é porque a nossa profissão influencia diretamente em tudo, em Nós hábitos. somos formadores de opinião, nós somos né? formadores de opinião. Então, não é somente na época da eleição do presidente da República, mas no cotidiano, o que o jornalista fala é tido pela população como uma verdade. Isso. Ele acredita no que o jornalista fala. Que é uma responsabilidade acrescida, né? É uma responsabilidade muito grande. E então essa transformação que você assiste ao aluno é exatamente a conscientização dele para a realidade que o envolve e o ser verdadeiro, não ser falso. Isso. Vanete, nós sabemos, e você sabe melhor com certeza que eu, que é uma profissão difícil e que ela é sujeita a muitas e diversificadas pressões da sociedade, pressões políticas, pressões económicas e por aí vai. É fácil ser jornalista no Brasil comparativamente aos colegas nos Estados Unidos ou da Europa? Eu acho que a situação no Brasil é um pouco mais complexa porque devido à realidade política e econômica brasileira, né, e social brasileira. A nossa profissão, ela sofre no Brasil, ainda hoje, passado o período da ditadura, ela sofre uma pressão e uma ausência do reconhecimento e da proteção que outros países procuram desenvolver. E todas as tentativas que se faz no Brasil para proteger e valorizar o jornalismo, essas tentativas são vistas como possibilidades de impedimento da liberdade de expressão. Entendi. Os meios de comunicação no Brasil são muito poderosos e há um trânsito entre a política e a mídia. Isso há em todo o mundo, mas o nosso sistema legal, as concessões de rádio e televisão, sobretudo, o fato de, no passado e até muito pouco tempo atrás, essas concessões serem todas atreladas a mandatos políticos, a políticos. Então, enfim, há circunstâncias que fazem com que... Eu vou te dar um exemplo. Se tentou criar um Conselho Federal de Jornalismo, que eu sou uma defensora, porque há profissões assim... por exemplo, a psicologia tem um conselho, a engenharia tem um conselho, a medicina tem um conselho, os advogados têm a OAB. Por que nós não podemos ter um conselho que regulamenta o nosso exercício profissional, nos garante proteção aos jornalistas, mas também nos impõe responsabilidades, obrigações, né? Obrigações, regras, um controle de qualidade muito maior. Claro. Os próprios jornalistas entenderam isso como uma tentativa de se coibir a liberdade de expressão, e não era esse o objetivo. Então, a mídia, a grande imprensa, ela faz muita pressão, por exemplo, fez tanta pressão que desobrigou a obrigatoriedade do diploma. A nossa lei de imprensa caiu e até hoje não se foi votada uma outra lei de imprensa. Todos os países têm leis próprias para regulamentar o exercício da imprensa, a prática da imprensa, dada a importância que a imprensa tem. Então, eu considero que seja muito difícil porque nós, jornalistas, ficamos muito vulneráveis, sem respaldo legal e, ao mesmo tempo, cobrados. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma crítica aqui, né, aos colegas de profissão, muito sem uma consciência corporativa mesmo da sua própria profissão. Nós precisaríamos ter uma consciência maior, enquanto classe, da nossa profissão, para lutar mais pelos nossos direitos, assim como
a mídia tem que ter força política, força econômica enquanto meio de comunicação, porque uma imprensa forte, ela não se subjuga ao poder econômico e ao poder político. Claro. Então ainda falta fazer muito aqui no Brasil, muito, pela área de jornalismo. Nós voltaremos já para a segunda parte do programa. Entretanto, a pauta do primeiro bloco desse programa, Na Fronteira do Conhecimento de hoje, está completa. Voltaremos após um brevíssimo intervalo com o segundo e último bloco, onde continuaremos a falar com a professora doutora Elivanete Zupolini Barbi, docente e coordenadora do curso de jornalismo da Uniara, Centro Universitário de Araraquara, sobre os desafios da profissão de jornalista. Não perca, já a seguir.